Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope Villanueva. Uma questão que nós observamos no governo Bolsonaro é o total alinhamento da realidade no que diz respeito a uma crise que tem uma dimensão muito grave porque é mundial. E podemos acrescentar ainda que, junto com o governo Bolsonaro, vemos também uma nova ascensão do homem vulgar, do homem desqualificado em situações de excelência para responder questões, seja no âmbito político como até mesmo no âmbito científico, como no caso a histeria coletiva que o próprio presidente está estimulando quando não apresenta nenhuma solução viável para a pandemia do coronavírus. Vejam essas manifestações de rua e, portanto, aglomerações que podem facilitar a contaminação, o contágio da doença, e, no entanto, o Bolsonaro não presta nenhuma satisfação àquelas pessoas que agora estão padecendo nos hospitais, e mais ainda, hospitais que ameaçam simplesmente lotar e se esgotar, ou seja, entrar em colapso. Bom, mas segundo o imaginário do bolsonarismo, tudo isso não passa de uma mega ultra conspiração contra o presidente sabe-tudo, contra o guia genial dos povos. E é interessante que pessoas que até ontem pareciam minimamente sensatas, hoje se revelam canalhas, desprovidas de caráter, extremamente demagógicas e desonestas. E eu poderia acrescentar ainda a respeito até mesmo de uma certa militância católica que se promoveu, ou pelo menos defendeu a causa do Bolsonaro, e agora esse povo aí está inserindo essa narrativa fraudulenta, porque ela é falsa, ela é mentirosa, quando na verdade a própria Igreja Católica está tomando uma postura bastante sóbria, aceitando os fatos e evitando que as pessoas sejam prejudicadas na sua saúde. Vejam esses moralistas apologetas de ocasião que falam de doutrina católica, de ortodoxia, de resgate da tradição e blá blá blá, inclusive criaram livrarias, criaram inclusive grupos, institutos, e no entanto eles estão embarcando nessa tese conspiratória louca e irrefletida. Até ontem eram guardiães da doutrina católica. Agora, na verdade, são guardiães, cãezinhos amestrados do presidente Jair Bolsonaro. Essa mesma gente que trabalhou para negar a existência da pandemia, agora vende o milagre de que existe um remédio para nos salvar da pandemia que até antes não existia, ou o vírus que até antes não existia. Ou seja, eles inventaram um remédio fantasioso para um vírus que até então diziam ser fantasioso também. E todos esses católicos de Facebook, apologética disso, apologética daquilo, esses sujeitinhos aí que um dia foram ex-seminaristas de Fraternidade Sacerdotal São Pio X, inclusive foram escorraçados, não é, diga-se de passagem, foram chutados na bunda mesmo. Porque com todos os defeitos e excessos que nós podemos encontrar na Fraternidade Sacerdotal São Pio X e muitos outros, contudo, ao menos houve gente lá que percebeu o nível de estelionato que havia na religiosidade dessas pessoas. E aqui nós observamos esse pessoal jejuando com Edir Macedo, jejuando com Silas Malafaia, chamando o Papa de comunista, Bergoglio, não é o Papa Francisco, é Bergoglio. E mais além, querendo que a igreja coloque em risco a vida de dezenas de milhares de pessoas, se não centenas de milhares. Nós vamos abrir as portas, nós vamos fazer missas, nós vamos participar da Páscoa, nós vamos fazer aglomerações mesmo. E isso não é por amor e devoção à fé católica, é por amor e devoção ao presidente mentiroso que nós temos. Uma hora o coronavírus era uma gripezinha que não matava ninguém. Já matou mais de 1000 pessoas no Brasil só neste mês, e a tendência é crescer mais ainda o número de mortes. E aí nós temos que nos perguntar também, porque nós
só sabemos em grande parte das mortes porque há também exames, né? Porque depende muito da capacidade do Ministério da Saúde de detectar quais as doenças que de fato mataram o paciente, porque nem isso tem com base, né? Mas quem está informado, não pelo Ministério da Saúde, não pela imprensa, não precisa. Ninguém precisa da imprensa para se informar do que está acontecendo. É só você conversar com quem trabalha na área da saúde, que não sejam esses aventureiros, naturalmente, que participam de live junto com a turminha do Bolsonaro, mas sim pessoas que estão encapadas como se fossem astronautas para atender pacientes com coronavírus nas UTIs. Eu converso com muitos deles, pessoas de fora de Belém, de dentro de Belém, pessoas de São Paulo principalmente, onde o coronavírus está atacando e matando a todo. E eles estão desesperados, porque eles nunca viram uma pandemia dessa envergadura. Nós não precisamos ir muito longe. Nós temos os exemplos da Itália. Nós temos os exemplos da Espanha. Vamos para a Inglaterra. Vamos para os Estados Unidos. Em um mês, mais de 20 mil pessoas mortas. Nova York está com um sistema de saúde esgotado. Um estado que é muito mais rico do que muitos estados brasileiros. Então, o que nos espera quando o Ministério da Saúde toma uma determinada posição e o governo Bolsonaro boicota a política, não somente do seu ministério, como também a política dos estados? E aí é o que nós vemos em São Paulo, de pessoas lunáticas gritando, falando palavras de ordem, dizendo que o coronavírus não existe, que isso é tudo invenção. Ou então que o coronavírus não existe, então a cura é a hidroxicloroquina. Não está evidente demais que este presidente está mentindo para vocês? E se ele está mentindo é porque ele esconde alguma coisa, alguma razão ele tem para isso. Eu não preciso ser muito genial para perceber o óbvio. Que o Brasil perdeu tempo precioso para combater a doença com uma medida mais técnica, quando na verdade nós temos o presidente do caos. Aliás, o que não é o caos no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, na verdade, nasce do caos e vive o caos. E aí nós temos esses desinformantes, esses mitomaníacos de crachá do governo, inventando a tese estapafúrdia de que existe uma mega ultra conspiração contra o sacrossanto guia genial dos povos, Jair Bolsonaro. E claro, eu já vi aquelas velhinhas do WhatsApp afirmando: nossa, Bolsonaro é um grande estrategista. Disse verdade. Ele é tão estrategista que ele perdeu o domínio do Congresso Nacional, perdeu o domínio até do próprio partido dele. Que grande estrategista. A velhinha do WhatsApp, a tiazinha do WhatsApp, é aquela idiota que não tem leitura alguma, que basicamente se forma através de opiniões desencontradas conforme as simpatias dela. E mais, o WhatsApp tem um problema muito sério. Você só conversa com grupos que pensam a mesma coisa que você. Então esse pessoal é bombardeado por desinformação e não conseguem conferir as fontes. Então ficam naquela bolha. O WhatsApp, como uma arma de idiotização, realmente conseguiu fabricar a tiazinha do WhatsApp, que não consegue ver o mundo ao redor. E vamos mais além, muitas tiazinhas do WhatsApp já morreram de coronavírus. E esse moleque irresponsável desse presidente está nas ruas, apertando a mão da população, boicotando a quarentena. E vejam que a quarentena, sem dúvida, é questionável. Se alguém disser que existem problemas na quarentena e até mesmo de abuso de poder dos governadores, evidentemente que existe problemas nesse sentido. É inegável, é inquestionável isso. O problema não é esse.
O problema é que o debate se tornou político e, portanto, irracional e ideológico. As pessoas não estão analisando se a quarentena realmente pode salvar vidas ou não. As pessoas estão analisando simplesmente como se o vírus fosse de esquerda. Como se o Ministério da Saúde do próprio governo Bolsonaro fosse de esquerda. Como se Espanha, Itália, França, Alemanha, Israel, Estados Unidos, Inglaterra fossem todos de esquerda. E isso porque uma hora o vírus não existe e outra hora vira um vírus comunista chinês. Eu não preciso bater minha cabeça para provar que este presidente e esta sua turma não passam de um bando de mentirosos e charlatães. E temos naturalmente o charlatão Moro da Virgínia, que mora a 400 quilômetros de Nova York, e está afirmando que a quarentena não tem solução, que nós temos que combater a quarentena porque é um golpe contra o presidente da República ou coisa parecida. Claro que eu estou me referindo ao Olavo. E muita gente diz, você é muito obcecado pelo Olavo, pelo Bolsonaro. Você vê cá, ô idiota. Eu tenho que falar do governo que é vigente. Será a mesma coisa que dizer que se eu estou criticando o Lula, eu sou obcecado por Lula. Ou pelo Fernando Henrique, ou pela Dilma. Esses argumentos capciosos de vagabundo, filho da puta, mentiroso que aparece no meu vlog, é muitas vezes para o quê? Para querer depreciar a crítica sem uma contraprestação. Você, idiota, vai contaminar tua avó, vai contaminar tua mãe, vai contaminar o teu pai, justamente porque você segue um sujeito que também está contaminando várias pessoas quando aperta a sua mão, ou pelo menos deve ter contaminado, porque é bastante provável que o senhor Bolsonaro pegou o coronavírus. E o bolsonarista, cego e refletido, o petista de sinal trocado, não consegue ver isso e começa a dizer, não, mas os médicos estão mentindo. Bom, cadê a prova? Cadê a prova? Ele não mostrou até agora prova alguma. Quase toda a bancada dele foi contaminada. General Heleno foi contaminado. Então por que o Bolsonaro não seria? Porque ele tem corpinho de atleta? O que me parece é que Bolsonaro vai pra rua justamente porque ele acha que está imune à doença. E é provável que ele tenha pego sim o coronavírus. Isso, cedo ou tarde, vai ser descoberto. E quando se descobrir que de fato ele pegou o coronavírus, pode ser até que ele não tenha pego. E aí, realmente, a minha conclusão pode estar errada. Não tenho o menor medo disso. Mas se ele pegou o coronavírus e foi no dia 15 de março apertar a mão dos transeuntes, se ele está apertando a mão de várias pessoas em lanchonetes, em suma, se ele colocou em risco a vida de inúmeras pessoas, este presidente é para ontem cair fora. Porque ele não tem respeito pela vida dos brasileiros. Ele não tem respeito pelo povo brasileiro. É simples. E malgrado falar desses católicos que agora jejuam com protestantes e esqueceram a ortodoxia para seguir a heterodoxia bolsonarista, ontem eu liguei um canal aqui evangélico da Assembleia de Deus, em que Bolsonaro estava compartilhando a Páscoa com várias lideranças evangélicas, entre os quais Sara Nossa Terra, esses tipinhos assim bem piorados. E aí eu estava vendo um pastor protestante afirmando: olha, Bolsonaro, nós vamos passar por essa fase, mas nós teremos uma experiência sobrenatural, uma fase sobrenatural de prosperidade econômica. Aí eu perguntei cá com meus botões, como é que alguém pode ser tão baixo, tão venal, um pastor, a ponto de achar que a prosperidade econômica é algo sobrenatural? Jesus Cristo já dizia que nós não devemos servir a Deus e a Mamon. E, no entanto, essa camarilha evangélica está seguindo à risca Bolsonaro e tratando-o como uma espécie de messias, de ungido. E esses católicos politiqueiros, que na verdade são mais uma estampa do que uma fé verdadeira, estão seguindo o mesmo caminho. E qual a conclusão que nós podemos chegar? Pelos poucos dados que eu tenho,
eu acredito que o governo Bolsonaro está prestes a ir para o buraco. E se por algum milagre não acontecer aquilo que está sendo previsto, embora os dados estatísticos estão revelando justamente o contrário, por exemplo, Manaus está abarrotado de gente doente. Fortaleza nem se fala. São Paulo, então, sem comentários, não? Mas se houver algum tipo de milagre, esse pessoal vai mentir, distorcer e afirmar, por exemplo, que de fato essa gripezinha que já matou mais de 1.000 pessoas era uma gripezinha. Ou então que a mega ultra conspiração fracassou. Podem anotar. E detalhe, se houver um crescimento absurdo do número de casos, essa mesma militância que negou o coronavírus, que negou a epidemia do coronavírus e que depois disse que o coronavírus era uma gripezinha, vão afirmar que o grande problema do alto índice de mortalidade não foi a ruptura da quarentena, não foi o Bolsonaro insuflar aglomerações, mas sim o fato de que o Ministério da Saúde não generalizou a hidroxicloroquina para toda a população. Como se uma medicação pudesse ser dada ao léu sem qualquer critério médico, não? E sem qualquer critério no que diz respeito à situação do paciente. Podem anotar a mentira que o Bolsonaro vai inventar. E vamos além. Nós estamos vendo mais um novo período de ruptura. Porque muita gente vai se decepcionar. Porque tem, inclusive, alguns militantes bolsonaristas que já tiveram seus familiares contaminados, mas estão defendendo o fanatismo a todo custo. Teve uma idiota aí que dizia que o vírus não existia. Depois era o vírus chinês. E agora que a vovozinha foi contaminada, ficou desesperada. Como é que aconteceu isso? Claro, idiota, esse vírus existe. Esse vírus não é uma invenção. E agora ela está querendo passar os panos, né? Olha só que loucura. A parenta dela foi contaminada e ela sustenta a mentira que está contaminando dezenas de milhares de pessoas. Esse é o nível de gente bolsonarete. Vai ter gente que vai perder parente, que vai perder pai, que vai perder mãe, que vai perder avó, que vai perder avô, que vai perder até gente jovem, porque o coronavírus ataca a gente jovem. Aí vão falar, não, mas é comorbidade, não sei o que. Sim, mas é ser humano. Não é porque uma pessoa pode ter uma asma que ela vai morrer de coronavírus. Mas mesmo com um parente morto, há pessoas que vão defender o Bolsonaro até o fim. E esses católicos vagabundos aí, apologetas do não sei o que, daquilo, não sei o que lá, né, estão fechando os olhos para a realidade e trabalhando para a desinformação e a mentira. Então, meus amigos, um grande abraço.